bom? Nono ano feliz? Tá? Então vamos continuar, meninos, ó, com a nossa aulinha de História da Arte, que é a matéria mais feliz de todas. Então, meninos, a aula passada nós começamos no nono ano a falar sobre a Grécia, né? Eu dei uma visão geral sobre a Grécia, aquela parte mais da formação do povo grego, a importância que eles têm para a sociedade. Tanto que eu disse que a nossa sociedade é resultado de 2 culturas predominantes e 4 culturas no geral, que é a cultura judaico-cristã e greco-romana. Então, meio que a cultura ocidental se baseia, tem formação nesses 2 aí. Tá? Essas culturas que vocês estão vendo é Péricles, tá? Ela faz parte, com certeza, do movimento do período helenístico, tá? Apresenta os líderes gregos, as vitórias dele contra vários e vários, acho que foi contra os persas, se eu não me engano, e tem alguns elementos aí de beleza e tudo mais. Mas nem sempre vai ser desse jeito. Na verdade, quando você começa a observar a escultura grega, gente, vocês vão ver que até ela chegar nessa característica, vai demorar um bom tempo. É que, óbvio, que atualmente, quando a gente lembra dos gregos, a gente já lembra toda aquela beleza, aquelas coisas que eles fizeram maravilhosas, você, uau, 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 aquela coisa toda, sabe? Mas até chegar aí vai demorar muito. Os gregos, gente, eu falei para vocês que vão ter 3 períodos. 4, na verdade, mas o primeiro, assim, não conta tanto, que é o que nós chamamos de período homérico, que é mais ligado aos povos egeus, da civilização egéia, arcaico, clássico e helenístico. O período arcaico ele é influenciado muito, muito, muito pela Mesopotâmia, pelos povos da Mesopotâmia e pelo Egito. E tem como característica, então, essa influência. O período clássico ele já é uma influência do próprio grego no próprio grego. Tipo assim, eu não entendi. Mais ou menos da seguinte forma. Quando você pega a escultura grega, quando você pega as tradições gregas no período arcaico, vocês vão ver que tem influência egípcia assim, descarada. Você bate o olho e fala, nossa, que egípcio. É muito, porque o egípcio não mandava na época, ele tinha influência e tudo mais. Só que depois os gregos, eles começaram a se auto-observar. O povo começou a, digamos, como sociedade, começou a desenvolver-se, tá? Então eles começaram a olhar para si mesmos e começaram a falar o seguinte, poxa, olha só, eu acho que nós não somos desse jeito igual os egípcios são. Então eles começaram a se retratar de uma forma diferenciada. Qual é essa forma diferenciada? Pela busca pela beleza, sabe? E aí, no período clássico, vocês vão ver que eles vão começar a tentar definir o que é belo, o que é ser belo. E aí entra uma definição bem complicada para os dias de hoje, porque talvez a beleza que o grego via naquele momento não é a beleza que nós temos hoje no sentido mais amplo, sabe? Os gregos tinham aquela beleza muito A mais B e acabou, sabe? Aí, obviamente, depois tem um período helenístico, que nós não iremos ver hoje, tá? Então, hoje, hoje, gurizada feliz, o que nós iremos ver? Nós iremos falar sobre o período arcaico e pelo período clássico. Aqui no livro de vocês, equivale ao capítulo 4. Equivale, no meu livro, a minha edição mais antiga, tá? Equivale ao capítulo 4, a arte Elade, Grécia Antiga. Tá bom, então, obviamente, eu vou pegar o capítulo, estou dividindo em vários tópicos, tá? Hoje eu vou falar sobre o período arcaico e clássico, depois eu vou falar sobre o helenístico, e depois eu falo sobre a arquitetura grega, tá? Então, tem um tempinho ainda só de Grécia. Então, vamos lá, meninos? Vamos lá? Vamos lá, me acompanhem, tá? Vão anotando aí qualquer coisa, tá? Então, relembrando, a ilha de Creta, ao sul da atual Grécia, foi habitada pela sociedade minoica micênica, considerada o berço do mundo grego. No período, diversos povos influenciados pela política e cultura egípcia. Então, eu falei para vocês que lá atrás, na civilização egéia, nós vamos ter várias civilizações que futuramente vão dar a base para o que seria o mundo grego. E quando eu falo mundo grego, é que não existia um país chamado Grécia, eu falei para vocês. Não existia um país chamado Grécia, e sim uma região, um mundo, uma sociedade grega, mas em qual eram várias cidades independentes uma das outras, independentes, chamadas de cidades-estados ou polis gregas, porém com a mesma cultura, com a mesma língua, com a mesma religião, mas que eram independentes uma da outra. E essas sociedades eram influenciadas principalmente pela cultura egípcia. Lembra lá no Egito? Nós não temos o Baixo Egito ao norte, o Baixo Egito ao norte. Eu falei para vocês que o Baixo Egito era mais desenvolvido e que ele tinha muito comércio com as outras regiões do Mediterrâneo, aquela coisa toda. Então, por isso que os gregos vão ser uma grande influência.
daí, tá? E aí, gente, essa é a cronologia da Grécia, tá? Eu falei para vocês que são 4, mas por que você não colocou a primeira aí, que é o período homérico? Gente, porque o período homérico, como eu disse, ele é mais ligado ao quê? Exatamente, ele é ligado à civilização egéia. O período homérico mostra que deu origem os micênicos, a guerra de Troia, aquela coisa toda. Sabe? Então, talvez para a gente agora que está estudando Grécia mesmo, então, esses 3, por enquanto, está de bom de tamanho. Então, nós temos o período arcaico, clássico e helenístico. Gente, eu sou de cobrar questões de prova de história, tá? Vocês sabem disso. A partir do ensino médio, assim, no ano assim agora, eu cobro muita história. Então, olha só, período arcaico, da formação das cidades-estados até as guerras pérsicas. Então, isso é o que eu não gosto de decorar, eu não gosto que vocês decorem datas. Eu gosto que vocês lembrem de acontecimentos e fatos históricos. Então, teve um fato histórico? Teve, começou uma coisa. Aconteceu outro fato histórico? Então, começou outra coisa. Então, por exemplo, na Grécia, o período arcaico começou quando? Surgiu as cidades-estados. Surgiu as cidades-estados, começou o período arcaico. Guerra das Pérsias, a guerra, os persas invadiram, acabou o período arcaico. Tá? Então, esses 2 pontos, formação das cidades-estados até o início das guerras com os persas, é o quê? O período arcaico. Tá bom? Então, aí vem o quê? O período clássico. O período clássico começa aonde? No final do período anterior. Olha lá. No começo do período anterior. No final das guerras pérsicas, a guerra do Peloponeso. Tá? Outra guerra. Os gregos eram cheios de guerra. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Um outro período, que é o clássico. Guerras pérsicas, ao fim da guerra do Peloponeso, período clássico. E qual que é o período helenístico? Do final da guerra do Peloponeso até o domínio romano. É o menor período deles. Então, terminou a guerra do Peloponeso, começou o helenístico. Roma invadiu a Grécia e dominou, acabou o período helenístico. Tá bom? Então, desses aí, o período arcaico, o período clássico, é o mais longo. Ele é o mais longo, ele tem as esculturas assim, tradicionalmente mais conhecidas, porém, o ápice da cultura grega está no período helenístico. Tá? Justamente na invasão da Macedônia, sob a liderança de um camaradinha chamado Alexandre Magno, que era filho de um outro camaradinha chamado Filipe II, da Macedônia. Tá? Mas deixa isso para lá quando nós estivermos falando sobre o período helenístico. Tudo bem então, meninas? Então, gente, divisão básica da arte grega. Já falei para vocês a divisão histórica, cronológica. A arte grega é dividida em pintura, escultura, arquitetura, música e, obviamente, cênicas. Tá bom? Então, nós iremos falar um pouco agora sobre o quê? Sobre a escultura. Depois eu falo sobre a arquitetura. Tá? Música e cênica é mais voltado para a música mesmo. E na pintura, eles não valorizam tanto a pintura. Então, o tema deles também é o naturalismo. De novo. Naturalismo vem lá da pré-história. É o tema principal da arte grega, tendo a figura humana como principal modelo seguido. Então, para eles, o ser humano, era o centro das coisas, então era a medida de todas as coisas. Eles apreciavam o corpo humano. Os gregos, gente, foram um dos principais povos, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, com certeza, a admirar o próprio corpo, admirar a si mesmo e ver a complexidade que o corpo tinha. Por isso que em muitas dessas representações gregas existe a tal nudez. Tá bom? Então, corpo perfeito. Aqui nós vamos falar um pouquinho. Olha só. Os gregos, gente, eles valorizavam muito essa questão do corpo. Para eles, o corpo era a coisa mais perfeita que vocês poderiam ter. Só que para o grego, a perfeição, sabe, é uma coisa assim complicada. Assim como a beleza. Deixa eu estar falando sobre a beleza. Olha só. O artista grego acreditava e buscava na perfeição da figura humana. Assim, a técnica de representação foi sempre evoluindo, buscando idealismo na forma, no volume e nos gestos. O que ele está falando? Está falando o seguinte, que os gregos valorizavam muito o corpo humano. Então, por valorizar, eles sempre estavam o quê? Tentando evoluir na técnica, que é o que vocês vão ver. Quando você pega o do arcaico, depois você pega o clássico, depois você pega o helenístico, ó, só foi subindo. A coisa foi subindo. Foi cada vez melhorando, cada vez ficando cada vez mais perfeito, mais bonita. E lembre dessa palavra, perfeição e beleza. Os gregos vão valorizar muito isso, tá?
Aí eu coloquei para vocês também, ó, o homem era o centro do universo, se identificava em todas as coisas, era a medida universal. Os gregos sentiam fazer parte do mundo que os rodeava e que estava feito à escala humana. Como também seus deuses eram presos em sentimentos e emoções humanas. Eu disse para vocês lá dos deuses gregos, não é mesmo? O artesanato grego, olha só. O vaso grego é o principal artesanato da antiguidade. No início possui figuras negras sobre cerâmica terrosa, em seguida vermelhas sobre fundo negro. Os temas variavam, dia a dia, deuses, atos heróicos, qualquer coisa do tipo. Então nós temos o quê? Geralmente os vasos gregos podem ser fundo vermelho e figura preta, ou fundo preto e figura vermelha. Tá bom então? E os temas são esses aí. Dia a dia dos deuses, atos históricos e atos heróicos de guerra, coisas do tipo. Tá? Na verdade, os vasos gregos são belíssimos. Aí, ó, o que eu falei para vocês? Período arcaico. Gente, nós estamos agora no período arcaico. Tudo bem? Então vamos lá. Da formação das cidades-estados à guerra pérsica. Principal influência, arte egípcia. Os escultores gregos no período arcaico dedicaram-se a obras de grandes proporções. Esculturas de figuras humanas em tema natural passaram a ser muito comum. Essas esculturas, gente, eram chamadas de esculturas dedálicas. Dedálicas. Tá? As dedálicas se dividem em dois tipos. As figuras masculinas e as figuras femininas. As figuras masculinas são chamadas de couros. E as figuras femininas são chamadas de core. Couros, figura masculina. Core, figura feminina. Ambas são o quê? Esculturas dedálicas. E todas elas recebem influências do quê? Das esculturas egípcias. Gente, olha só. Apesar de eu estar falando das esculturas core femininas, o período clássico e o período arcaico, a predominância é a escultura masculina. Por quê, professor? Lembra do mito que eu falei? Do mito de Pandora? Lá que fizeram um homem, a Pandora abriu a caixinha. Então, por causa disso, a beleza feminina ela não vai ser tão vista na escultura grega. Na verdade, a escultura grega predomina muito mais a escultura masculina. Isso no período arcaico, no período clássico. No período helenístico, a coisa muda. A beleza feminina aparece com muito mais evidência, muito mais beleza, muito mais assim, força. Tudo bem, então? Então vamos dar um exemplo. Olha só. Essa aqui são duas esculturas egípcias. Vocês estão vendo? Ó, Diádres, escultura egípcia. E essa aqui é uma escultura grega do período arcaico. Vocês estão percebendo, gente? A semelhança? Olha só o movimento do pé. É idêntico. Olha a posição das mãos. É idêntica. Tá? Olha, até a estrutura do corpo. É muito parecida. O que eles mudaram? Talvez o cabelo e eles apresentaram a nudez. Mas, tipo, nudez? Nudez. Por quê? É o seguinte. Os gregos, gente, daqui a pouco eu falo, tá? Vamos lá, continuando. Olha aqui, essa aqui é core, é uma escultura feminina. Vocês podem ver que ela segue o mesmo padrão da escultura masculina, só que é uma mulher, e ela está o quê? Vestida. Ué, tipo, a escultura masculina é nu? Sim. A escultura feminina é vestida? Aham. Tá? Mas por que isso? Olha só, o próximo slide eu falo para vocês. Essa aqui que vocês estão vendo se chama Lady Oxenham. Não sei se eu estou pronunciando correto. Deixa eu ver aqui a pronúncia para ver se eu estou falando de forma certa. Tá? Lady Oxenham. É isso mesmo, aqui ó, página 42 no livro, tudo bem? Página 42 do livro. Então, a Lady Oxenham, ela é uma escultura feminina. Pode ver que a escultura feminina é chamada de core, é uma escultura dedálica, e a escultura masculina é chamada de couros, é uma escultura dedálica. A escultura masculina ela é completamente nua, enquanto a escultura feminina é totalmente vestida. Só que se você analisar bem, a escultura feminina são as únicas que possuem sorriso. São as únicas, neste período. Gente, por favor, não confunde período clássico, período arcaico e helenístico. As coisas mudam em cada uma, tudo bem? No período arcaico, a coisa muda. No período clássico, a coisa muda. E no helenístico, aí que muda mesmo. Tá? Então vamos lá. A escultura feminina, ela possui um leve sorriso. Talvez, o que mostra é que o grego valorizava muito o sorriso feminino, o sorriso da mulher. Tá? Mas a beleza mesmo estava aqui, no corpo masculino. O que é isso, professor? Gente,
A arte grega era uma arte idealizada. Como assim idealizada? Não é que os camaradas gregos tivessem uma perfeição física dessa. Não é que tinha, tá? Mas o artista, ele valorizou tanta beleza, que ele fala o seguinte: eu vou fazer uma escultura bela, independente. Lá vem aquele camarada de novo. Todo dia que eu estou falando, passa aqui buzinando. Olha só, toda vez que o escultor grego fazia o seu trabalho, mesmo que o modelo não fosse lá bonito, aquela coisa toda, perfeito, aquela coisa toda, o escultor grego, ele valorizava primeiro que a beleza. Então ele fazia a escultura bela, mesmo que o modelo não fosse. Vocês estão entendendo? Por isso que nós falamos que a escultura grega, a arte grega, é uma arte idealizada. Quando nós chegamos estudando Roma, você vai ver que a coisa muda. A arte grega é idealizada, ou seja, a representação artística não condiz com a representação da realidade. Pode ser que o camarada seja extremamente desprovido de perfeição física, mas a representação artística dele é uma representação de perfeição física. Porque o grego ele não estava interessado se o real era perfeito ou não, mas ele estava interessado em saber se ele era capaz de representação o quê? Físico, perfeito. Tá? Essas esculturas, gente, elas eram feitas em mármore. Tá? Aí, ó, a escultura Lady Auxerre foi a primeira onde o escultor colocou sentimentos na obra. Um leve sorriso. Tá aí na página para vocês verem. Tá? Voltando aqui à beleza. Olha só. Para os gregos, a beleza variava muito. Então, eles tinham alguns pré-requisitos para ser considerado belo, para ser considerado perfeito. Gente, lembre o seguinte, eu estou falando de um período histórico. Você não pode pegar esse período da época e tentar misturar com as coisas de hoje, que não vai funcionar. Da mesma forma, você não pode pegar o que você julga belo hoje e jogar lá no período arcaico dos gregos, porque também não funciona. Cada conceito na sua época, cada forma de pensar na sua época. Tudo bem, então? Vamos lá, então. O que os gregos argumentavam? Os gregos argumentavam aqui no período arcaico, que para você ser considerado perfeito, você tinha que ter 3 pré-requisitos. 3. Primeiro, você tinha que ter um corpo funcional. Tio Clóvis, o que é corpo funcional? Um corpo que funciona, sem defeito. Tá? Você é capaz de andar, falar, correr, deitar, levantar, movimentar, essa coisa toda. Você tem que ter um corpo funcional, ou seja, um corpo perfeito. Tá bom, então? Segundo, você tem que ser intelectualmente bonito. Tio Clóvis, não entendi. Intelectualmente, sim. Não adianta você ter um corpo perfeito se sua mente não for perfeita. Você tem que ter uma mente perfeita. Quando eu falo mente perfeita, é o ser racional. É o homem filosófico. É o homem capaz de concluir por si só. E a terceira definição, que é a mais engraçada de todas, você tinha que ser homem. Mas é homem? Não. Homem no sentido de gênero. Você tinha que ter um pênis. Você tinha que ter um pingolim. Sabe? Você tinha que ter um órgão masculino. Estão percebendo? Tio Clóvis, sério mesmo? E a mulher? A mulher não entra nesse período. Lembra quando eu falei para vocês que devido ao mito de Pandora, durante muito tempo, a beleza feminina ela vai ser deixada de lado. Por isso que aqui o homem grego ele está nu, porque ele quer mostrar a perfeição do corpo, quer mostrar um corpo funcional, físico perfeito, quer mostrar um homem capacidade de racionalizar, inteligente, e que ele é o quê? Do sexo masculino. Enquanto a escultura feminina, ela é totalmente o quê? Coberta. No máximo, apresenta o sorriso, que para os gregos o sorriso feminino era muito belo. Olha aqui, ó. Essa aqui tem a mesma posição do braço dessa aqui, ó. Estão vendo aqui? Estão vendo? Então, gente, vocês estão vendo então a questão da beleza dos gregos? Então, para os gregos, a beleza, a perfeição do corpo se baseava em 3 pré-requisitos. Primeiro, corpo funcional. Segundo, racionalidade. E terceiro, ser homem, no sentido de gênero, sexo masculino. Tá pegando? Vocês estão pegando a lógica? Tá? Estranho, né? Gente, os gregos valorizavam muito a simetria. Se preparem, tá? Que eu rodo um pouquinho de matemática agora. Tá? A simetria grega, aqui nas esculturas gregas, era A igual a B. Tio Clóvis, como é que é? A igual a B. Por quê? Porque um lado, olha só, vamos ver aqui.
este lado A é exatamente igual ao lado B. Se eu passar uma linha aqui assim no meio, ó, nessa figura aqui do centro, se eu passar uma linha no meio, eu vou ver que o A ele tem o mesmo peso do que o B. Então, na simetria grega, gente, A é igual a B. Tá? No período arcaico. Gente, lembre-se, eu estou falando tudo isso no período arcaico. Por favor, não confundam. Não confundam. Eu estou falando do período arcaico. A igual a B. Anote isso aí. Anote isso aí. A igual a B. Tá? Outra característica da escultura grega, da arte grega, é que eles não tinham obrigação religiosa. Como assim? Lá no Egito, aqui ó, lá no Egito, os artistas egípcios eram limitados devido à força do faraó, a força divina, religiosa, e a força política. Na Grécia, isso não vai acontecer. Na Grécia, os artistas eram livres para buscar a beleza. Raciocina comigo. Se eles têm liberdade para buscar a beleza, o que vai acontecer com a escultura? Vai evoluir. A escultura vai, ó, cada vez ficando maior, mais evoluída, mais sofisticada, mais tecnicamente avançada. Por isso que a escultura grega, ó, ela deslancha rapidinho. Ela evolui muito rápido. Justamente porque os camaradas, eles tinham essa finalidade, eles tinham essa liberdade de evoluir. Ela não era engessada. Tá? Ó. Tudo vai mudar com a escultura chamada Efebo de Critios. Te conhece como é que é? Olha só, outra característica. Gente, por favor, anotem. Por favor, meninas, por favor, eu peço mesmo, anotem isso. É muita informação. Tá? Essa que nós estamos falando é a escultura o quê? Couros. A couros, ela quase não tem movimento, é apenas um leve movimento. Depois, nós vamos apresentar essa escultura, ó, Efebo de Critios. Critios é o cara que fez, e Efebos é o nome dela. Qual a diferença? Ele coloca movimento, tá? Ele coloca movimento. Apesar de ser um movimento totalmente assim, teatral, ele começa a colocar movimento. Então, estamos aqui, ó. Ó o Efebo de Critios aqui, ó, vocês estão percebendo? Então, ele saiu daquele tradicional couros, onde o camarada está com braços esticados, e aqui, ó, ele colocou o quê? Uma característica de movimento maior. E se você perceber bem, outra coisa importante, ele já começa a colocar beleza. Ele começa a colocar beleza. Uma característica mais grega mesmo. Tá vendo? Uau! Chegamos no período clássico. Qual que é o período clássico? Vamos lá, vamos voltar. Período clássico, ali, das guerras pérsicas ao fim da guerra do Peloponeso. Exato. Então, das guerras pérsicas ao fim da guerra do Peloponeso, nós chamamos de período clássico. Gente, o período clássico, ele tem como característica principalmente o movimento. Então, os gregos começaram a fazer escultura com movimentos. E eles começaram a falar o seguinte, quer saber? Nós somos perfeitamente bonitos. Lembra quando eu disse para vocês que os gregos, eles tinham 3 requisitos? Corpo funcional, inteligência, capacidade racional e, obviamente, ser masculino. Todas essas irão se manter ainda. Todas essas. Só que, óbvio, que eles agora vão valorizar um pouco mais o primeiro elemento, que é um corpo funcional. O corpo funcional, essa capacidade do corpo de se mexer, ele vai ser classificado principalmente no movimento. Então, o que acontece? O artista grego, ele vai começar o seguinte, como é que eu faço para movimentar isso aqui? Gente, é um grande problema. Por quê? Porque vocês podem ver que grande parte das esculturas gregas, elas estão quebradas. Mas estão quebradas geralmente na parte onde tem movimento. Por quê? Porque o peso, aqui ó, olha a minha mão, o mármore, ele não aguentava o próprio peso. Ele fazia isso e depois, ó, quebrava. Ele não conseguia segurar o próprio peso. Isso vai ser resolvido muito tempo depois. Parte pelos romanos e depois pelos artistas do Renascimento e do Barroco. Tá? Mas no começo, os gregos, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Bem, gente, uma solução deles foi o material. Aqui, ó. Essas 2 esculturas são gregas. Estão vendo aqui? São do período clássico. O período clássico tem como característica a representação do atleta. Por quê? Porque o atleta faz movimento. O atleta, ele faz movimento. Então, os gregos representavam bastante essa questão do movimento. Mas voltando, como eu disse para vocês, geralmente essas esculturas se quebravam nessas partes onde estavam mostrando o movimento, porque o peso
o próprio peso não aguentava, o mármore não aguentava o próprio peso aqui da escultura. Então os gregos, eles pensaram assim, a gente pode fazer em bronze. Aqui, ó. Então muitos deles começaram a fazer em bronze. Só que o bronze não era muito bem visto pelos gregos. Por quê, professor? Gente, o bronze, você tem uma forma, você pega o bronze lá, derrete, faz a parte de metalagem, coloca lá dentro, esfria, tira e está pronto. E você pode fazer 50 mil cópias daquilo, porque você tem um molde. Agora, essa aqui, você talhar, ó, fazer isso manualmente, demora. O artista tem que ter muito mais habilidade. Vamos pensar desse jeito. Então, muitos dos gregos, eles não valorizavam tanto essa forma aqui de bronze e optavam por arriscar fazer a escultura em mármore. Obviamente, algumas dessas esculturas acabavam quebrando. Uma solução deles era colocar como se fosse um esqueleto de madeira aqui, ó. Um esqueleto. Como é que coloca o esqueleto de madeira? É o seguinte. Algumas obras eram feitas de bloco inteiro. E fazia um bloco inteiro, como se fosse uma obra só. Tudo bem até aí? Ótimo. Outras obras, ele fazia o seguinte. Não. Eu vou fazer um braço, colocar um encaixe dentro do braço, e esse encaixe vai aqui dentro. Aí ficava o quê? Um esqueleto. E esse esqueleto de madeira lá dentro impedia o quê? Que quebrasse. Vocês estão compreendendo? Então, era outra forma que eles faziam também. Por isso que muitas esculturas vocês vão ver que tem uma linha aqui assim, ó. Uma linha passando para indicar que aquilo ali foi encaixado e não foi talhado como peça única. Ali, ó. O que é perfeito deve ser mostrado. Então, como a obra de Díforo, Policleto, o artista grego deu um passo para a relação endereço e beleza. Já falei sobre beleza. O homem tinha que possuir as medidas certas, seu corpo devia ter um ideal relacionado à proporção áurea. Então, olha só, está aqui. Então, os gregos começaram a fazer o seguinte, a seguinte pergunta. O que é beleza? Lembra quando eu disse para vocês que os gregos foram os primeiros camadas a tentar conceituar a beleza? Então, olha só. A beleza é o seguinte. A beleza está nos olhos de quem vê, concorda? Sim. A beleza varia muito de gosto para gosto, concorda? Sim. Os gregos não concordavam com nada disso. Os gregos, eles argumentavam o seguinte. Se é belo, na hora que você bate o olho, você vê que é belo. Se não é belo, você bate o olho e não vai ver beleza. Então, para poder acabar com essa conversinha do se aquilo é belo, aquilo não é belo, essa questão mais filosófica, eles criaram medidas matemáticas para poder dizer se a pessoa possui ou não beleza. Então, exemplo, se você, para criar um set de beleza, você tinha que ter mais ou menos 7 cabeças e meios, você tem todas umas medidas, isso de medida masculina, tá? Você teria todas algumas medidas para dizer que aquilo era belo. Resumindo, eles criaram uma receita. Se você tiver com aqueles ingredientes, você é belo. Se você não tiver, infelizmente você não é belo. Mas lembra que eu estou me referindo à escultura. Lembra que eu estou me referindo à idealização de beleza. Os gregos gostavam de idealizar essa beleza. Tá? Então, olha só. Para superar a aparência de dentro, o escultor grego procurou representar suas obras em movimento. O período clássico, ele é característico principalmente o quê? Movimento. Ó, movimento, movimento, movimento. Estão vendo aí? Olha, ó, tudo isso aqui, ó. Período clássico. Tá vendo? Pode perceber como que modificou o período do Egito, que é aquela coisa mais rígida. Aqui, ó, movimento, 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 movimento. Tudo isso muito bacana. Olha a perfeição do corpo. Olha como é que eles tentavam buscar representar um corpo sadio. Ou como eu disse, né, perfeitamente funcional. Tá? E claro, eles colocam a beleza do corpo humano no rosto, musculatura e tudo mais. Gente, com isso, o tio Clodes terminou a arte grega no período arcaico e clássico. Pegaram? Arcaico e clássico, então nós terminamos. Tá? A próxima aula nós iremos falar sobre o período helenístico. Tem coisa. E depois ainda tem arquitetura grega. Tem um pouquinho de chão ainda, tudo bem? Então, meninas vão lá, dá aquela esticada novamente, dá aquela levantada, bebe um pouco d'água, como um lanchinho, pega o livro de artes, de história da música e venha com o tio Clodes que tem música agora, tudo bem? Vamos lá, estou esperando todos vocês.